Irmãos, boa noite, graça e paz a todos. É uma alegria estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Eu pediria à irmã Andréia que abaixasse um pouquinho mais o som. Obrigado. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 7, do versículo número 7. Amém? Romanos 7, versículo 7. Epístola de Paulo, lembrando os irmãos que nós estamos estudando essa epístola e até semana passada estudamos a epístola, capítulo 6, até o 6. Hoje estamos dando prosseguimento, vamos ver o capítulo 7. Eu escolhi alguns versículos, começando pelo 7º. Vamos ler aqui, vou ler na minha versão, cada irmão com a sua Bíblia, leia na sua versão, também tem projetado, então estão todos bem à vontade. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei estava morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Até aqui somente. O Senhor nos abençoe, glorifique o nome dEle. Já houve a oração pela palavra. Interessante a questão da epístola de Paulo. Nós falamos que estávamos estudando a esta epístola, e ela fala então de uma carta que Paulo escreve para os crentes que estavam em Roma. Lembrando os irmãos que Roma era a maior cidade do mundo daquela época. Ainda não tinha Brasília, não tinha Rio de Janeiro, não tinha aqui Laranjeiras, Flamengo. Então, Roma era a maior cidade. E o Império Romano era o império que dominava o mundo. Então, aquela igreja, ela nasceu, digamos, na capital do mundo. A gente pode até fazer alguma comparação com algumas cidades de hoje. E não havia uma igreja fundada em Roma por um apóstolo, Pedro ou Paulo, um outro apóstolo. Alguns estudiosos deduzem que crentes convertidos em Cristo, cristãos, homens que vinham para Jerusalém para adorar ao Senhor anualmente, conheceram ali os discípulos em Jerusalém e voltaram para os seus locais. Os romanos voltaram, os crentes romanos judeus voltaram para Roma, e ali eles fundaram essa igreja. Então essa igreja ela era formada de judeus convertidos e de gentios convertidos. Tinha esses dois tipos de grupo. E o gentio convertido, ou seja, aquele que não era judeu, ele era a maioria. E isso gerava assim, um certo conflito. A gente sabe que onde tem ser humano tem essa questão de conflito, de disputa, de espaço. Então tinha ali os crentes, os cristãos judeus, oriundos do judaísmo, que se converteram, e os cristãos evangélicos, gentios. E havia essa questão então. E como em todo lugar, os judeus tentavam dominar, havia uma certa judaização. E Paulo escreve essa carta e ele aplica uma didática. A didática de Paulo era falar de lei. Por quê? Porque a igreja
em Roma, os romanos estavam acostumados com lei. Roma era uma nação acostumada com lei. Não só a lei civil, mas também todo tipo de regulamento. Eles, por exemplo, conquistaram o Império Helênico, né? A Macedônia, a Grécia, e eles copiaram muita coisa dali, a filosofia, as artes, a história. Então, Roma tinha os crentes em Roma, eles tinham uma facilidade em lidar com essa questão da lei. Eles eram levados a cumprir a lei, fazer tudo certinho, porque era uma nação até muito militarizada e muito desenvolvida no campo jurídico. Mas também por conta dos judeus, dos crentes judeus, eles também conheciam a lei de Moisés. Então eles estavam assim bem pautados na lei, e Paulo usa esse argumento de falar da lei. Nós lembramos, eu lembrei, e creio que o Senhor falou no meu coração, qual foi a primeira lei que foi imposta para o homem? Vê se alguém me ajuda aqui. Lá em Gênesis, olha, de todo fruto você vai comer, mas desse fruto aqui, da ciência do bem e do mal, você não vai tocar. Então Deus ali, ele estipula uma lei para o homem no jardim do Éden. E o que aconteceu? Eva, ela começou, uma dedução, né? Dá um desconto. Eva começou a passar ali diante da árvore, olhava para a árvore olhava para Eva olhava para a árvore, conversava com Adão escutava, de repente no primeiro dia, já falei que não pode, tal. Aí acostumou ouvir Eva falar, daqui a pouco ele também passava, olhava. Aí veio o pecado na figura de Satanás, né, personificado, e falou para Eva, olha, não é bem assim não. Como Eva já estava assim no seu coração, dizendo assim, que aquela árvore era boa à vista, era boa de se ver, era boa de comer, e era boa para dar entendimento, bastou um empurrãozinho do inimigo ali para ela se debruçar sobre o pecado. Aí eu fico assim me questionando, abrindo aqui um parênteses aqui, né, antes de entrarmos propriamente de Romanos. Eva, ela já estava assim com certas coisas na cabeça que eu não sei de onde ela tirou. Que ela falava, a Bíblia diz que ela dizia que era boa de se ver. Por que boa de se ver? Por que aquilo é bom de se ver? Por que aquilo agrada a minha vista? E agrada o meu coração quando eu vejo a determinada situação, porque meu coração já está voltado para aquilo. É boa para se comer. Por que é boa para se comer? Até eu outro dia comentei nesse trecho e falei assim, será que ela foi lá no Google e pesquisou a árvore do bem e do mal e falou que era boa para comer? Como é que ela sabia? Ou seja, ela estava levantando coisas no seu coração. E depois ela diz assim, era boa para dar entendimento. De onde que ela tirou isso também, eu não sei. Mas ela criou isso no seu coração, e quando o inimigo chegou ali com a falácia, uma narrativa, uma palavra muito usada hoje, ela caiu. E eu entendo que ela e o marido já estavam conversando sobre o assunto, ela chegou ali e foi negociando até que ele caiu também. Então a lei serviu para quê? Para Adão e Eva. Para eles serem atraídos para o pecado. O pecado entrou ali. Aí Paulo assim, é porque a lei é ruim? Não, não é porque a lei é ruim. Deus, ele criou a lei para o bem do homem. Adão e Eva viviam ali no jardim sem lei. Então eles não tinham discernimento do que era bom, que era errado. Mas Deus não quer o homem nessa situação, alienado, sem saber o que é certo, o que é errado. Deus quer que o homem escolha o bem, e o bem é Jesus. O mal é o inimigo. Então Deus, ele quer que o homem entenda. Deus fala assim em outra passagem na Bíblia, olha, eis que eu vos mostro o caminho da bênção e da maldição, mas escolhe da bênção. Então Deus, ele não... Uma vez um irmão comentou que nós não somos marionetes
dizer que o controle está com Deus, né? O controle está com Deus no sentido de que Ele toma da gente a hora que Ele quer, igual criança. Deixo lá com minha filha, às vezes eu boto uma senha, quando não, opa, dá o controle aí, agora é comigo. Então, Deus dá condições de nós, dentro do nosso nível, entendermos. Então, Deus começou a preparar o homem para saber as regras, os regulamentos. Ele começa ali colocando uma lei para a bênção do homem. Olha, você não vai fazer isso não. Você não vai tocar nessa árvore. E aquilo começa a causar o quê? Uma angústia, ali um desejo. Você pega uma criança e fala assim, olha, está cheio de brinquedo aqui. Só não brinca com esse aqui, tá? Só não abre esse não. E aí você vira as costas justamente aquele que a criança vai querer brincar. Então a lei, ela, conforme Paulo falou aqui, a lei, ela... Como é que ele usa aqui? A lei, ela te cobiça, ela te leva a querer fazer aquilo que é errado. Aí Paulo fala que isso, de alguma forma, foi o mal que se aproveitou da lei. O mal se aproveitou da lei. Deus fez a lei para ajudar o homem, para já prepará-lo para interagir com Deus. Deus não quer, mais uma vez aqui repetindo, Deus não quer que nós sejamos alienados, mas Deus quer nos dar entendimento, quer nos dar conhecimento, crescermos em graça e em conhecimento. Então ele fala, olha, isso não. E depois eu entendo, aí dá um desconto de novo, que mais adiante Deus falava, olha, vocês passaram no teste, pode ter acesso. Então é tudo no seu tempo, no seu devido momento. Deus sendo didático com o homem, mas o homem se precipitou. E aí Paulo fala isso, que o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, despertou toda a sorte de concupiscência. E a gente vai ver isso logo no primeiro capítulo de Romanos, né, foi estudado já aqui, que o homem comum, ele faz todo tipo de atitude que não agrada a Deus. Aí podemos dizer, não, mas o homem, ele ainda não conheceu Jesus, ele não teve uma experiência. Irmãos, a palavra nos fala que o homem comum, ele não pode ser tido como indesculpável. Por quê? Porque a própria natureza, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento, as obras das suas mãos. Então, a natureza, o mundo, a nossa inteligência está mostrando que existe um Deus. A nossa percepção, existe um Deus. Então, Deus colocou no nosso coração a eternidade. Cabe agora ao homem dar espaço para Deus e procurar o Senhor, e o Senhor vai se revelar. Saulo, por exemplo, Paulo, né, ele tinha esse desejo de fazer a vontade de Deus, ele não sabia como, e Deus mostrou para ele como é que ele tinha, como é que ele seria um servo, um vaso de bênção na mão de Deus. Então a lei, ela foi feita por Deus para ser uma bênção, mas o pecado, de alguma forma, se aproveitou ali e jogou uma seta no coração do homem. Então, o homem, ele foi cegado ali pela lei. E Paulo, o versículo que nós lemos aqui, ele fala então que o pecado, ele se aproveita, mas a lei é boa. A lei, ela leva o homem a entender que ele é um necessitado de Deus. Porque antes Adão e Eva, eles estavam ali no paraíso, andando, devia ser coisa maravilhosa, não vou nem tentar descrever aqui, porque eu não teria capacidade. Mas eles estavam ali, mas Deus queria dar mais a ele. Então eles tinham que entender que eles eram necessitados de Deus. E a lei veio para mostrar isso, que nós somos necessitados de Deus. Nós precisamos de quê? Nós precisamos do arrependimento. Então, o homem, ele conhece a lei, veio a lei, começou ali com Deus falando com Adão e Eva, depois ele dá a lei para Moisés, e os judeus, eles tiveram a lei, mas eles falharam. Depois Jesus Cristo se revela, e nós que agora conhecemos o Senhor, nós não estamos mais aonde? Na lei. Porque nós sabemos que a lei, ela faz com que nós venhamos a entender que somos falhos.
Porque Paulo fala assim, olha, aquilo que eu queria fazer, eu não consigo fazer. Então a lei me mostra que eu sou falho. Pelo contrário, quando eu sei que é certo fazer aquilo, eu faço o errado. Então ele dá até exemplos, assim, outras linguagens figuradas aqui, dizendo que nós precisamos morrer para a lei. A lei é como se nós tivéssemos, o homem desde que ele nasce, ele é subordinado à lei, ele está ali preso à lei, às vezes inconscientemente. A minha filha nasceu, a primeira coisa que eu fui no cartório, certidão de nascimento, né? Ainda colocamos lá pai e mãe, né? Ainda está assim. E aí, Joyce, aí, desde que nascemos, nós estamos debaixo da lei. Então, uma pessoa cresce debaixo da lei, nós crescemos debaixo da lei. Como é que nós podemos fazer para nos livrar desse jugo da lei? Nós precisamos morrer como um velho homem, sermos criatura nova. Então, como criaturas novas, ou seja, o velho homem morreu, nós morremos para a lei e agora nós estamos casados com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, ele faz no capítulo 7, essa analogia do casamento, que o homem natural, ele é casado com a lei, ele conhece a lei, e a gente sabe que lei a gente está sempre burlando. Eu, por exemplo, dirijo, vou confessar para os irmãos, tá, irmãos? De vez em quando eu avanço um sinal, às vezes está ficando vermelho, eu acho que dá tempo, aí passo em cima do vermelho, não vejo que tinha uma pessoa atravessando, já aconteceu ela me xingar. Eu já, né, pastor Eliezer, já comentou uma vez aqui, não, às vezes eu sou multado, eu tenho muitas multas, eu só pago as multas quando eu vendo o carro, porque aí eu resolvo tudo. Eu entrei na Piero Machado, você vem por fora e entra ali, né, pastor? De repente, então, eu faço umas coisas erradas, e eu sei a regra, então eu estou o quê? Burlando as regras. Eu sei que não pode fazer aquilo, aí eu vou e faço. Então isso vai me dando assim um sentimento, Anselmo, Senhor, tem misericórdia de mim. Então eu lembro que eu sou humano, eu lembro que eu preciso da misericórdia de Deus. Adão, quando pecou, o que aconteceu? Ele ouviu a voz do Senhor e ele se escondeu, e Deus perguntou: Adão, cadê aquele homem que eu falava com ele, que eu preparei? Então, a primeira coisa do homem é fugir. Mas Deus tem nos ensinado que nós devemos fazer o que agora? Buscar a graça do Senhor, buscar a misericórdia, reconhecermos que o homem natural, ele é decaído, ele não consegue cumprir a lei, e o homem nenhum consegue a eternidade, consegue a ligação com Deus, o acesso a Deus, se não for através de Jesus Cristo, da graça. Então, o pecado, a lei que aponta para o pecado, nós temos que morrer para a lei. Aí ele continua aqui, capítulo 7, falando da analogia do casamento, ele fala da lei e do pecado, nós lemos, e ele vem e fala então que ele quer fazer o bem, mas faz o mal que ele não quer, ele faz. Então ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, né, da morte? Então, Paulo reconhece que ele precisa da misericórdia do Senhor. Paulo, antes de se converter, ele era um grande perseguidor da igreja. E a palavra nos fala que no dia que ele se converteu, ali nos dias, ele estava irado, ele estava pedindo cartas, documentos, solicitando que ele tivesse autorização para prender aqueles que seguissem a Jesus. E a palavra nos fala que ele estava transpirando ira, estava irado, estava chateado. Então esse é o homem que está debaixo da lei. Ele tenta fazer as coisas conforme a sua justiça, o seu entendimento, mas ele não consegue, ele erra, e ele é levado a entender que ele está em falta. O homem natural está em falta. Mas Deus, ele tem nos dado o quê? A solução. Irmãos, a nossa solução é Jesus. O homem sem Jesus, ele não alcança a misericórdia de Deus,
porque nós não temos condições de executar a lei. Mais uma vez, por quê? Porque de uma forma inexplicável, permissão de Deus, o pecado, Satanás, ele entra junto com a lei, ele entra na brecha da lei. Voltando lá ao Jardim do Éden, ele foi lá e se apresentou para Eva. Eva já tinha declarado que a árvore era boa à vista, boa de se comer, boa para dar entendimento, então ela já estava com o coração bem forradinho, bem preparado para uma semente má. O inimigo se apresenta e ela leva para o seu esposo, que certamente também estava. Então, o inimigo, ele entra na questão da lei. Então, isso fica patenteado que a lei, ela nos leva a entendermos que somos pecador. E Paulo, ele usa, então, conforme falamos, essa dinâmica para mostrar para os crentes, para os servos lá de Roma, que eles que gostavam da lei, estavam acostumados com a lei, que eram bem organizados, tudo certinho, a lei, ela só levava eles cada vez mais a fazerem coisas erradas. Nós sabemos que todos os impérios, o grande motivo da queda deles foi a promiscuidade, a concupiscência, coisas erradas. Os grandes impérios, os imperadores começaram a fazer coisas terríveis, e aí eles começaram uma decadência moral, decadência civil, todo tipo de decadência. E a igreja, ela estava surgindo no meio daquela situação. E as pessoas, mesmo assim, de alguma forma, o que tinha chegado ao coração delas, até então, o conhecimento era a lei. Não faça isso, não faça aquilo, tanto pela parte civil, como pela parte da lei mosaica, os judeus que conheciam a lei mosaica, a lei de Moisés. E Paulo usa esse argumento para dizer, olha, pela lei, vocês não vão alcançar a Deus. Vocês precisam da graça, vocês precisam da misericórdia do Senhor. Então, o capítulo 7 é tão somente isso, falando da lei e do pecado. O livro de Romanos, na verdade, para dar uma recapitulação aqui, o título dele é pautado na justiça de Deus pela fé em Jesus. Então, é a fé em Jesus que nos dá a salvação, porque o homem natural, ele não alcança a Deus pela lei. Então, quando ele entende isso, que ele precisa de algo mais, e ele quer se acertar com Deus, porque o homem natural, muitos deles não querem se acertar com Deus. Então, eles buscam cada vez mais se afastar de Deus, e como fala lá em Romanos 1, Deus os entregou às suas paixões infames. Aí não vou descrever aqui, né, as coisas que o homem, ser humano, fez. Mas é o homem que entendeu que errar era melhor, quanto mais distante de Deus é melhor. Mas os homens que entenderam que estavam em falha com Deus e queriam Deus, Deus revela agora o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos sido levados a isso, a palavra de Deus tem nos levado a compreender que Jesus é a nossa solução. E Romanos fala isso, o assunto da epístola é esse, a justiça pela fé e fé em Jesus Cristo. Então, a salvação é um dom gratuito de Deus, através da fé. E fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter fé no Senhor. E nós, quando declaramos que Jesus ele é o Senhor dos senhores, nós fazemos isso como? De nós mesmos, pela nossa competência, pela nossa sagacidade, perspicácia, tanto nome aí. Nós fazemos isso porque Deus tem revelado Jesus ao nosso coração. Jesus, certa vez, ele falou assim, olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Em outra passagem, ele fala assim, que perguntaria, Senhor, o que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. E ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, Deus tem nos dado o Espírito Santo, que tem nos ensinado, tem testificado que Jesus é o Senhor, o Cristo, aquele que verteu o seu sangue por nós, que se não for pela fé nele, no Espírito, cheios do Espírito, nós estaremos fadados a errarmos sempre, como temos errado. A lei sempre nos acusa, você está errado, mas
eu vou ler aqui o finalzinho do versículo 7º, porque vai ser assunto do próximo estudo, falando do escape que Deus dá ao homem. A lei nos leva a entender que estamos errados, mas nós queremos continuar errado. Então, esquece Deus e nos envolvamos com o pecado. A lei nos leva a entender que estamos errados. Então, fazemos o quê? Senhor, tem misericórdia. E Deus, Ele tem derramado da sua graça e nos feito entender que Jesus Cristo é Ele que nos resgata. Então, versículo 7º, no finalzinho no capítulo 7º, no finalzinho do capítulo, né, encerrando aqui o estudo, diz assim, versículo 24: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, Paulo ele faz uma pergunta, porque ele queria fazer o que era certo, mas ele não conseguia. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, ele estava errando com Deus, ele queria acertar. Irmãos, nós queremos acertar com Deus ou não queremos? Nós queremos acertar com Deus. Nós queremos viver eternamente com o Senhor ou não queremos? Queremos viver eternamente com o Senhor. Nós estamos vendo que a vida, ela é muito rápida. Ela passa muito rápido, 5 anos, 10 anos. Então, nós sabemos que um dia, em Hebreus, fala que tudo está patente daquele ao qual haveremos de dar satisfação. Um dia, nós estaremos diante do Senhor, e nós queremos estar diante do Senhor justificados. Em outra palavra, fala assim, bem-aventurados aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. Estes não terão acesso à segunda morte. Então, Deus já tem nos chamado para nos carimbarmos com o seu Espírito, para uma eternidade. Então, Paulo fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O que é isso? Então, Senhor, tem misericórdia, eu quero acertar contigo, Senhor. Eu quero viver eternamente, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu estou dirigindo, daqui a pouco ganho uma fechada. Ah, Senhor, vai embora, abençoado. Nem sempre eu falo isso, né? Então, Senhor, tem misericórdia. Eu tenho que estar sempre aos pés do Senhor. Nós, às vezes, ficamos cansados. Às vezes nós esfriamos, às vezes nós ficamos decepcionados, angustiados, e temos que fazer o quê? Senhor, tem misericórdia. Eu quero acertar, mas não consigo. E Deus, Paulo mesmo, ele dizia, olha, quando eu penso que eu estou fazendo bem, estou acertando, vem o inimigo e me desmoraliza. Aí eu peço ao Senhor, Senhor, me livra desse espinho da carne. E o Senhor fala assim, Paulo, a minha graça te basta, eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Então, se nós acharmos, não, eu sou bom, eu consigo cumprir a lei, porque tem os fundamentalistas, né? Eles vão ali, estão cumprindo a lei, mas não conseguem cumprir. Os fariseus, eles fingiam cumprir a lei, só que eles deturparam e se apoderaram da autoridade ali. Então, nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Então, nós temos que buscar o Senhor. Senhor, eu sou falho, eu preciso da tua bênção, da tua misericórdia. É o que Paulo fala aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, Jesus é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Porque o homem comum, Deus tem revelado a eternidade, tem se revelado através da natureza, mas ele não quer. Quando quer, Deus revela Jesus. E quando Deus separa o povo judeu, é como se fala, deu ruim, não deu certo, mesmo tendo a lei ali, eles pecaram, falharam diante de Deus, foram feitos cativos, então, mas Deus separou um remanescente para receber a bênção. Então, que o Senhor nos abençoe, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja sempre sobre a nossa vida, que nós venhamos sempre a entender que nós não somos deste mundo. Paulo, ele tinha até um propósito, ele estava escrevendo a carta para os romanos em Roma, eu esqueci de falar isso, porque ele queria ir até a Espanha, ele queria montar, digamos assim, um posto de comando em Roma, e dali ser um trampolim para o Ocidente, a Espanha, e que os romanos o ajudassem com os dízimos e oferta, conforme tivemos aqui. Ele queria fazer a mesma obra que ele espalhou ali na Ásia, na Capadócia, aqueles países ali, Listra, aquelas localidades, Antioquia. Ele queria fazer aquela mesma obra do Oriente, ele queria fazer no Ocidente.
Então ele escreve aquela carta para os romanos e fala assim: olha, quando eu for para a Espanha, eu pretendo passar aí. Irmãos, isso nunca aconteceu. Paulo foi para Roma, mas foi para ser preso e depois ser morto, né? Então os planos do homem são assim. Mas Paulo tinha uma promessa do Senhor Jesus. Ele disse para Ananias: olha, ele verá o quanto vale padecer pelo meu nome. Então Paulo entendeu que Jesus é a nossa solução. Que o Senhor abençoe nosso coração. Que o Senhor sempre traga essa alegria, esse desejo de crescermos em conhecimento, mas o conhecimento dado por Deus, e crescermos na sua graça. Amém?